Olá, pessoal, que prazer encontrá-los por aqui. Estamos iniciando mais um programa Intimidade e Gestão aqui na TV Relacionamento. Hoje, felicíssima por estar recebendo um casal fantástico. Aline Oliveira Silveira e o seu esposo, Leônida Barbosa, que se encontra também aqui no estúdio. É um prazer enorme tê-la aqui comigo. Prazer é meu. Claro que eu já conheço porque eu consumo os produtos de vocês, mas foi exatamente pensando sobre isso que eu quis trazê-los aqui. E eu quero que você conte para os nossos internautas, tá? Como é trabalhar com comunicação visual. Eu tenho, logicamente, como disse, já contato com o casal e eu consumo os produtos há mais de 15 anos e eu sei que durante a pandemia não foi fácil para ninguém. E pós-pandemia vocês fizeram uma virada e aí a Aline, que mais de 10 anos de call center, né? Junto hoje eles estão fazendo sucesso. E eu quero que você conte para os nossos internautas sobre isso, porque aqui a gente leva motivação, inspiração, mas a gente também fala dos desafios que ocorrem na trajetória de qualquer profissional. É todo seu, Aline? Obrigada. Vamos lá. Realmente é muito desafiador. Meu esposo, Léo, ele vem dessa área da comunicação já há muito tempo, né? Então, antes da gente se conhecer, ele já fazia parte desse mundo há mais de 10, 15 anos. Eu vim de 10 anos de call center, eu trabalhava com venda por telefone. Olha que casamento perfeito, gente, era tudo que precisava, esses dois se encontrarem. Mas foi desafiador, porque eu não sabia de nada desse mundo da comunicação. Então, o Léo teve toda uma paciência para me introduzir nesse mundo, para eu começar a entender. E quando começou, aí a gente falou, vamos junto? Aline, eu costumo dizer o seguinte, paciência não nasce pronta. Paciência é um aprendizado, é uma construção. Existe um dito popular que diz o seguinte, o apressado come cru. Verdade. E é real. Então, assim, essa paciência foi fundamental para vocês encontrar direcionamento. Sim, até porque, Maria, a gente abriu a empresa em meados ali de janeiro. Quando foi em março, veio a pandemia e fechou tudo. Sim, sim. Foi aí que a gente olhou e falou, e agora? E aí eu quero que você conta como é que foi esse desafio de fechar tudo e vocês trabalhando com comunicação visual. E foi exatamente isso, foi desafiador. Foi assim, nós tivemos um momento muito bom, na verdade, porque nós conseguimos nesse momento trabalhar para algumas agências que faziam press kits para entregar para influenciadores. Sim. E aí nós entramos com isso. Então nós fazíamos press kits, fazíamos brindes. E mesmo algumas empresas que estavam ali no momento de crescimento precisavam também se expor mais justamente por conta desse ponto da pandemia. É aquilo, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E aí eu vi que naquela época vocês trabalharam para TikTok. Exato. Uma das agências que a gente prestou serviço fazia esse trabalho para TikTok. Então a gente conseguiu fazer produtos para TikTok, para... Qual que é o nome da outra empresa? Foram vários produtos. Vários produtos que nós conseguimos agregar ali naquele momento. E aí, conforme isso foi acontecendo, a gente foi ganhando mais força, ganhando mais nome. A nossa sala de casa, que foi onde a gente começou a ficar pequena. Então, nós precisamos alugar um salão maior. Esse salão, depois de um tempo, também começou a ficar pequeno. Percebe? Precisamos mudar para um lugar ainda maior, que é onde nós estamos hoje. Não foi fácil, foi desafiador, mas a gente teve ali muita resiliência, a gente teve que se reinventar muitas vezes, como casal, como sócios, como uma empresa, sabe? Ali, o microempreendedor. E eu percebi que vocês são muito disciplinados. Pelo que você colocou, foi percebendo gradualmente a importância dessa expansão. Sim. Então você diz, nós começamos na sala de casa, que é o que a gente faz exatamente com aquilo que a gente possui. Nós não vamos fazer o impossível, a gente faz o que é possível. Então foi um momento em que vocês criativamente
falaram, a gente vai começar por aqui. Sim. E aí você fala que você foi para um espaço que de repente ele ficou pequeno. Sim. Conte para nós por que ficou pequeno. É justamente por conta desse corpo que a gente começou a tomar. Nós sempre tivemos assim muitas indicações, a gente começou a ser indicado cada vez mais, o nosso maquinário também cresceu, então aquele espaço já não condizia mais, a gente começou a ter mais funcionários, a gente já não dava mais conta das demandas que nós tínhamos, então viu aí essa necessidade de expandir, com muito cuidado, muita consciência, né, claro, fazendo ali todo um levantamento do que a gente poderia realmente estar fazendo. Exato, e isso a gente chama de responsabilidade, comprometimento. Eu vi que vocês tinham empresa, mas vocês ainda não tinham muito aquela questão organizada de tributação social, de marketing. Vocês vão para onde mesmo? Para o Sebrae. Exato. Quero que você conte a importância do Sebrae na vida de todo empreendedor. Foi uma virada, na verdade, porque assim, qual que é o problema, acho que do pequeno hoje? É que ele acha que o dinheiro da empresa é dele. Não é. O dinheiro da empresa não é seu. E foi no Sebrae que a gente começou a ter essa consciência. Então, nós fizemos uma consultoria durante o período de 1 ano, num projeto chamado Ali, e o Ali ele faz justamente isso, ele vai identificar os pontos que você precisa melhorar. Gente, é um programa gratuito, tá? Não é pago, o Sebrae oferece esse serviço, então você vai até lá. Tem algumas coisas que você precisa ter, né? Precisa ser ME para cima, né? Sim. Mas é um programa gratuito. Os consultores vão até você, eles vão até o seu local, fazem todo um estudo e te ajudam. Então ali a gente começou a entender a necessidade de nós, como donos, ter um Prolabore, que o caixa da empresa não é nossa conta bancária que a gente pode ir lá e mexer o tempo inteiro. Exato. Fizemos consultoria de vendas, de marketing. Então esse projeto ele abrange tudo que o microempreendedor precisa. Exatamente. Então a gente vê a importância de ter uma assessoria. Ter uma assessoria. É lamentável quando a gente vê as estatísticas que de X pessoas que abriram meio, que foram trabalhar, quebraram. E quebraram com dívida. Sim. E quando você vai perguntar, vocês tinham assessoria? Não, a gente nem sabia. Então é importante buscar informações. Nós temos um Google da vida que tudo que a gente pergunta ele fala, até o que não deve ele fala. Então tem que focar, gente. É muito difícil você estabelecer no mercado. Sim. E às vezes você começa a ganhar força e aí você esquece do mais importante. Parabéns pela descoberta da necessidade de ir em busca. E hoje a gente está celebrando exatamente essa expansão e que ela não veio gratuitamente. A gente está falando de sacrifício, de esforço, de investimento. Sim. O mais importante de tudo, né, que a gente sempre fala de investimento, não foi só em valores monetários, mas tempo, né? A gente dedicou muito tempo, sacrificamos muitos momentos para conseguir chegar onde a gente chegou. E aonde vamos chegar, né? Exatamente, porque esse é um caminho que ele tem espaço. Vocês trabalham com uma área extremamente importante. Sim. Olha aqui, quem não precisa de um presente, de um brinde para o seu cliente? Quem não faz chás de beber? Quem não precisa de um suporte para o celular? E esse aí, Maria, ele é um produto nosso, nós temos a patente, né? Ele é utilizado dessa forma aqui, que legal. Dá para personalizar, dá para pôr o nome da empresa, dá para fazer de acordo com o que você precisa. É algo que vai estar assim, é uma propaganda gratuita que você tem na mão de todo mundo. Exato. E eu fui, olha, brindada com uma caneca belíssima que tem o logo da nossa TV, tem aqui a minha marca e tem uma TVzinha, que linda, maravilhosa, que eu amei. Parabéns pela criação. Fiquei muito, muito, muito feliz. E agora eu tenho uma caneca para não tomar no canequinho de plástico. Quando eu for tomar água, eu tenho uma canequinha aqui. Muitíssimo obrigada. Imagina, eu que agradeço. Só rapidamente, Sim. Esse daqui, que eu falei para você que é patente nossa, é o Safe Sticker. Uau! Ai.
Então dá para personalizar aqui, ó, com o nome dela também. Ó, dá para personalizar, tá vendo aqui, com o meu nome. Então, o meu celular, que tá já quebradinho a tela ali, porque acabou a película. Caiu, né? Com o safe sticker não ia cair. Para poder prender. Se tivesse o stick, não tinha não caído. Teria caído. Não teria que agora comprar uma tela, né? Uma absurda. Muito, muito obrigada e parabéns. Obrigada. Aline, você falou de investimento, falando de retorno, e a gente não fala só de econômico. Nós sabemos que uma empresa, quando ela nasce, nós vamos ter curto, médio e longo prazo. Exato. Isso significa que nós vamos ter 2, 5 e 10. E Exato. há muita confusão mesmo nessa questão do caixa da empresa. Sim. Nossa, faturou quanto hoje, né? Vamos gastar. Eu já tive um restaurante, quando eu falei que vocês são parceiro, né? O seu marido, ele fez, né, faixa para um restaurante que eu tinha no litoral, restaurante Doramá. E ele quebrou. Por que ele quebrou? Porque quando ele estava bombando, eu descobri que a minha filha estava com câncer de mama. E eu tive que sair de cena e eu deixei na mão de terceiros e não souberam administrar, ele quebrou. E aí, exatamente porque o dinheiro do caixa foi confundido. Então, se você não tem essa consciência que o dinheiro da empresa não é seu, provavelmente você vai ficar, como a Aline falou, né? Não vai chegar ao fazer aniversário a empresa. Exatamente. Lamentavelmente. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que o dinheiro da empresa não é nosso. Que ele tem que ir lá para um espaço. Exato. E, claro, depois de anos que a gente tem tudo isso descrito, né, nos documentos, a gente começa a usufruir. Sim. Mas até você usufruir, tem que apertar o cinto, tem que mudar muitas vezes. Mas eu gosto de jantar todos os dias. Ok, mas quanto sai o jantar? Quanto sai 10% da mesa? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Sim. Porque é importante, daqui a pouco, abrir filiais. Nós tínhamos uma, agora a gente tem 3, a gente tem 4. É isso que a gente deseja para todo empreendedor. E vocês estão de parabéns. Obrigada. Pensando em rotina, você falou assim, o tempo, né, é escasso. Eu quero que vocês falem o seguinte para os nossos internautas. Como que é para o casal que tem filhos, como vocês têm, né, se dedicar aí 12, 15 horas, porque, claro, se tem encomenda, tem que entregar. Sim. Como que fica a intimidade do casal? E aí eu tenho uma cartinha que eu quero que você leia aqui. Conversando sobre sexo, repertório sexual, rotina. Uau! Repertório sexual, gente. Qual é o repertório sexual das pessoas? Como fica esse repertório diante da demanda astronômica que nós possuímos hoje? Como fica a rotina? Lembrando que a sexualidade é uma parte importantíssima da vida. Ela não tem que ser deixada de lado, ela tem que ser vivida. Porque o estresse, a depressão, o transtorno mental, Sim. muitas vezes está associada aos déficits na sexualidade. Sim. E aí tem gente que brinca com isso. Como que vocês cuidam dessa rotina para não perder a intimidade de vocês? E, assim, é interessante porque eu e o Leandro, a gente tá 24 horas por dia junto, porque nós somos sócios. Então, Sim. a gente dorme junto, acorda junto e passa o dia junto, né? Eu acho que Mas não acabou a vontade de ter intimidade. Não, Ai, até porque ótimo. o que a gente... Eu e o Leandro, a gente conversa muito, a gente tem muito diálogo. Isso é ótimo. Isso faz parte também. E é interessante que a gente não deixa essa parte da intimidade só para a hora da intimidade. A gente precisa entender que durante o dia tem a necessidade do toque, do carinho, da cumplicidade. Exatamente, porque existe pessoas que acreditam que falar de sexualidade está falando de sexo em si. A sexualidade começa quando você vai fazer os cachinhos. Exatamente. Quando eu vou lá, quando eu pinto o olho, quando eu pinto a unha. Sim. Isso é sexualidade. Sim. Contudo, há um equívoco da sociedade. Por exemplo, tem gente que acha que não dá para trabalhar a sexualidade da infância. E dá. Sim. Aline, foi maravilhoso estar com você. Pra mim quero foi um agradecer a você, a Aline Oliveira, a Leônida Barbosa, por estar aqui hoje. Muito obrigada pelas canecas, são maravilhosas. De coração, muito obrigada. Eu quero que você deixe todas as suas redes sociais para que os nossos internautas possam seguir
E, lógico, fazer pedido com vocês. Isso mesmo. O Instagram da nossa empresa é o personal_comunicação, tá? O meu é Aline de Oliveira As, mas sigam na Personal, que lá a gente posta stories diários com toda a nossa rotina, com tudo que a gente tem. Muito obrigada. A gente está encerrando mais um Intimidade e Gestão. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso programa até agora. Eu que agradeço.